Queridos, nós vamos falar sobre o tema acolhida nas Escrituras. Pela manhã, quem veio ao culto testemunhou a reflexão que fizemos sobre a cultura de nossa igreja. A nossa igreja tem trabalhado o acolhimento e já temos 4 anos desenvolvendo esse pensamento, essa reflexão sobre a importância de receber, sobre a importância de trazer pessoas para o reino, a importância de compartilhar o amor de Deus aos perdidos, e tudo isso faz parte do acolhimento. E durante a manhã, quem esteve presente, nós falamos sobre a orientação do apóstolo Paulo em Romanos, dizendo que convém acolhermos a todos assim como Cristo nos acolheu. E falamos sobre a importância dessas ações, porque uma vez que estávamos perdidos, estávamos condenados à morte, éramos peregrinos, e o Cristo morreu na cruz, não fazendo diferença de pessoas. A salvação veio para todos, todos aqueles que creem, de toda raça, tribo e nação. E nós, como igreja, nós não podemos ter o sentimento de acepção de pessoas, de rejeitar o diferente. E conversamos bastante sobre isso pela manhã, porque a missão da igreja é alcançar o mundo, alcançar a todos com a palavra da revelação. E dentro dos acolhimentos que Jesus fez, todos aqui já ouviram várias mensagens, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue. Todos já ouviram sobre a mulher samaritana. Todos viram sobre o endemoniado de Gadara, o gadareno. Todas essas pessoas estavam excluídas da sociedade. Todas elas eram de alguma forma rejeitadas. E se nós fôssemos falar aqui, Jesus acolheu a todos, inclusive as crianças. No momento em que se aproximaram, tentaram barrar as crianças, mas deixai vir a mim os pequeninos. Jesus foi um homem que acolheu, que abraçou a todos, independente da sua situação, independente da vida que vivia. Inclusive o ladrão da cruz foi o último. E ele disse: lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então nós temos e seguimos a um Cristo que inclui, seguimos a um Cristo que ama, seguimos a um Cristo que abraça, seguimos um Cristo que está disponível a todas e a toda ou qualquer situação. E eu quero compartilhar uma história, porque eu poderia escolher várias aqui, de apenas um homem, Zaqueu. Zaqueu talvez caiba muito bem naquilo que é a nossa proposta nessa noite, de nós conversarmos sobre a importância da acolhida. Está em Lucas capítulo 19, do versículos de 1 ao versículo 10. Relata o encontro de Jesus com Zaqueu, os chefes de publicanos, o homem rico, e a história ela é muito específica e rica do ponto de vista hermenêutico, da interpretação do texto, pois ela revela os aspectos essenciais da missão de Jesus. Ela revela a natureza, ela revela o arrependimento, revela a inclusão de um marginalizado, e vai abordar esse texto alguns pensamentos nessa noite que nós precisamos trabalhar. Nós sabemos que a América do Norte, onde há um berço muito forte do cristianismo, existem lá segregações, existem igrejas de branco, existe igreja de negros, existem divisões dentro do próprio contexto religioso, e isso nós precisamos trabalhar neste tempo, para que esses pensamentos também não venham nos dividir. Temos um tempo difícil, por exemplo, as questões políticas são muito evidentes, direita, esquerda e centro. E quantas vezes nós deparamos com igrejas que se perderam na caminhada, irmãos brigaram, igrejas se dividiram, por uma coisa que não era a proposta principal, e não é a proposta principal do cristianismo. Mas aconteceu na família. Nós temos, por exemplo, divisões no passado, muito próximo de nós, de igrejas, por exemplo, pentecostais e tradicionais. Os tradicionais tinham dificuldade com os pentecostais, por falar em línguas e manifestarem os dons espirituais, e os pentecostais tinham dificuldade com os tradicionais, porque diziam que nós não tínhamos o Espírito Santo. E essas coisas com o tempo foi se amenizando, talvez o entendimento, o conhecimento começou a se expandir, e isso melhorou o nosso convívio. Hoje é
tranquilo um pastor batista subir num púlpito pentecostal de uma Assembleia de Deus ou de uma igreja carismática que for, e ao contrário também, inclusive alguns já estiveram aqui. Mas isso é feito com conhecimento, isso é feito com estudo, isso é feito através de um mergulho nas Escrituras. E como nós queremos ter uma cultura de uma igreja que acolhe, de uma igreja que abraça o diferente, que abraça aquele talvez desacreditado pela sociedade, uma igreja que não tem diferença de classe social, porque todos nós somos iguais, nós precisamos pensar nessa noite a acolhida nas Escrituras, baseado exatamente em Lucas capítulo 19, do versículos 1 ao versículo 10, os que encontraram, digo amém. Não coloque o texto na tela, vamos usar a nossa Bíblia. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, e tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar para cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu em uma figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje eu devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de imposto, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra nessa noite, amém, irmãos? Zaqueu era um cobrador de impostos, uma profissão profundamente mal vista pela sociedade da época judaica. Os publicanos eram muitas vezes os judeus que trabalhavam para o governo romano. Roma contratava os próprios judeus, davam a eles boas recompensas financeiras para que eles cobrassem o imposto do próprio povo. Então, todo publicano, como Zaqueu, era amaldiçoado, era alguém rejeitado, porque o povo olhava para um publicano e via como um traidor, como alguém que explorava o próprio povo, como alguém que tinha riqueza, tinha sucesso, mas extorquia valores da sua própria população, do seu próprio sangue. E essa sociedade o via como traidores, pecadores, e era alguém que eles não sentiam alegria de conviver. Então, quando nós começamos a olhar o perfil de Zaqueu, Zaqueu era um homem rejeitado, Zaqueu era um homem desacreditado. Moralmente falando, ninguém queria comer na mesa de Zaqueu, ninguém queria andar com Zaqueu, ninguém queria conversar com Zaqueu, porque aparentemente era alguém que era considerado traidor. E Zaqueu estava excluído socialmente e também espiritualmente, porque na própria sinagoga onde os judeus se reuniam, ele também não era bem visto, não era desejado. Havia uma discriminação em relação ao seu povo e os próprios líderes do Deus ao qual Zaqueu servia. Provavelmente por onde passava, Zaqueu escutava aqueles buchichos: lá vem um traidor. Por onde Zaqueu passava, lá o explorador do povo. Ou quem sabe ele poderia entrar numa loja e todos saírem. Ou quem sabe, aqui estamos nós especulando o texto não fala isso claramente, mas imagino que de repente ele vai numa mercearia comprar um produto e alguém diz: eu não vendo para você, publicano. E ele deveria sair e se resolver. Ir à casa de alguém, como diz o texto, é algo surpreendente, porque eu acredito que como você tem a sua casa, eu tenho a minha, a casa é considerada um ambiente o quê? De intimidade, um ambiente nosso, um ambiente particular. E só frequenta a nossa casa quem o quê? Que nós amamos, que nós queremos. E o que acontece é que Jesus se dispôs a visitar a casa de Zaqueu. Isso criou uma confusão na cidade. Mas ele está indo para pecador? Ele está indo conviver com o pecador? Isso não é possível. Jesus se impõe a ir em direção à casa de alguém que era totalmente desacreditado.
E às vezes nós estamos preocupados com as nossas reputações, não conversamos com pessoas, não tratamos bem as pessoas, porque ficamos preocupados, o que vão pensar de mim? Eu tive uma experiência quando estava lecionando na Unigran Rio, na instituição a qual era coordenador, e dentro de um convívio universitário, todos sabem, as pessoas, ateus, judeus, cristãos, espíritas, ubandistas, todos estão juntos. E o dia que nós tivemos a oportunidade de tomar um café, alguns alunos se aproximaram e por terem um jeito diferenciado de viver, as pessoas que me viram como pastor, no meio deles, uma semana depois, eu tomei conhecimento que eu fui julgado pelos meus irmãos, que eu não poderia sentar para tomar café com aquelas pessoas. Isso nos choca, porque quando nós olhamos Jesus, o que ele fez e como ele agiu, ele também viveu essa realidade. Mas essas questões não deveriam estar em nosso pensamento, mas estão. E às vezes nós criamos barreiras pequenas, por exemplo, o estilo de cabelo de alguém, a roupa que veste, os trajes que entra ou que sai da igreja. Há um tempo atrás estávamos discutindo se poderia usar calça comprida ou não. Há um tempo atrás estávamos discutindo o estilo de música, se deveria ou não. O Daniel é desse tempo, né, Daniel? Daniel está uns 300 anos aqui, Daniel. Essas coisas criam entre nós inimizade, divisão, separação. E uma vez eu encontrei um jovem dizendo que não frequentava, aliás, eu encontrei um jovem de uma outra religião, não convém aqui dizer qual, e ele disse, minha família me abandonou. Eu disse, por que te abandonou? Elas não frequentam mais a minha casa, eles têm medo de beber a água da minha geladeira, porque acham que ao beber água da minha geladeira, entrará um demônio pela sua boca. E hoje eu não tenho convívio com ninguém, e todos são cristãos. E sentado naquela mesa com aquele rapaz, ele não sabia quem eu era, eu já contei isso aqui algumas vezes, mas cabe esse exemplo dentro dessa mensagem, porque eu falei, eu já repeti isso algumas vezes, mas dentro do contexto vale. E eu estava sentado num debate acadêmico sobre as questões religiosas, a intolerância religiosa. E eu fui para aquele lugar, várias religiões, várias crenças, várias pessoas, com vários vestimentos. E foi a hora do almoço, do intervalo do debate, ninguém sabia quem eu era, eu também não sou de ficar me identificando para ninguém. Sentamos para almoçar, aquele rapaz com coque gigante, com roupas brancas, cordões, pulseiras, conversando, dialogando, e eu sempre curioso, o que é que acontece lá, o que é que vocês fazem, como é que é esse negócio, como é que é o culto, como é que entra, como é que sai, e eu recebendo uma aula de toda a imersão religiosa. E de repente ele parou, porque viu que eu estava falando demais, perguntando demais, e ele me disse, mas vem cá, vamos parar um pouquinho aqui, você é de qual linha? Eu disse, eu não sei se é linha, mas eu sou evangélico. Ele levou um susto, ele ficou me olhando, eu falei assim, e ainda sou pastor. Aí que o cara passou 1 minuto, ficou olhando para a minha cara assim, sem saber o que falar. Ele falou, eu nunca imaginava eu, líder de uma religião em Nova Iguaçu, estar sentado na frente de um pastor. Porque por onde eu passo, muitas vezes há pessoas que até xingam, amaldiçoam. Por onde eu ando, na minha cidade, os cristãos não entram onde eu entro, não querem sentar do meu lado no ônibus, porque eu não sou acessível. E essas coisas, irmãos, faz a gente refletir sobre o verdadeiro amor de Deus, sobre o que nós precisamos ser. Aqui não pode haver entre nós, e isso não pode haver na nossa vida, preconceitos de brancos e negros. Às vezes entre nós surgem piadas inconvenientes que um cristão não deveria proferir. Piadas sobre questões culturais, povos como os portugueses, se há algum aqui, piadas sobre cor, piadas sobre sexo, e nós estamos debruçados em risadas que muitas vezes ofendem o nosso próximo, e nós não temos consciência disso. Para uma igreja madura, para uma igreja saudável, para uma igreja que quer incluir, quer atrair,
pela graça de Jesus e transformar aqueles que precisam ser transformados, nós precisamos começar a mudar o nosso coração. E esse pensamento de uma igreja acolhedora, não é uma igreja acolhedora apenas que dá um bom dia, uma boa noite, e quando chega durante a semana encontra o irmão e não sequer dá um sorriso, é como se fosse um total desconhecido, porque o ambiente produz em nós, e às vezes o pastor fala, aperta a mão do seu irmão, dá um sorriso para ele, e eu falei, como falei de manhã, tem gente que fica bravo, tem gente que não gosta, tem gente que tem pavor de apertar a mão do outro, e eu penso, se Jesus fizesse isso conosco, se tivesse essa repulsa, o que seria de nós? A Bíblia diz que Ele nos amou de forma incondicional, subiu numa cruz e morreu pelos nossos pecados. Esse amor precisa ser demonstrado na nossa vida como cristãos. E eu esqueci de falar também dos nordestinos, que às vezes sofrem piadas desagradáveis. Mas eu quero continuar o texto e ir dizendo que Jesus se dispõe a ir na casa de Zaqueu. Zaqueu era desacreditado, Zaqueu era uma piada na cidade, Zaqueu era alguém que era desprezado, mas Jesus teve o prazer de entrar na sua casa. E aí nós aprendemos o primeiro ponto, Jesus e o pecador. O interesse de Zaqueu em ver Jesus é o ponto crucial aqui. Diz o texto que ele corre e sobe em uma figueira brava, no versículo 4. Um gesto que demonstra uma postura humilde e desejo de algo incomum com o homem na sua posição. Pense bem, Zaqueu era uma autoridade, Zaqueu era alguém importante, era como alguém da área do governo, e ele está correndo em busca de um homem que é um revolucionário, que é alguém que está criando confusão na cidade. E diz o texto que ele, além de correr, e eu não sei qual a roupa que Zaqueu está usando, ele poderia estar usando um traje de uma autoridade, ele poderia estar usando um traje de um cobrador de impostos, alguém importante, porque ele é representante de Roma, e ele está correndo, e eu fico imaginando o cara que é uma autoridade se sujeitar a correr no meio do povo, né? Imagine aí alguém importante aí correndo no meio do povo, e além de correr no meio do povo, diz que ele sobe numa árvore. Você imagina alguém de uma roupa de seda, uma roupa importante, sei lá, vamos botar aqui um terno e gravata, que talvez entre bem na nossa mente, um terno importado, um terno caro, e ele então se sujeita a subir numa árvore, de terno, sapato e gravata, e roupas brancas, camisa branca. Você imagina a dificuldade e a exposição que esse homem está fazendo, mas ele está fazendo isso com um interesse, de buscar a Deus, embora aparentemente pequeno, ele se dispõe a vencer os obstáculos para poder ter um encontro com Jesus. É dessa forma que precisamos pensar. Havia no coração de Zaqueu um desejo, uma intenção, era um propósito em movimento, era alguém que queria ir. A pergunta que precisa ficar no nosso coração: quais são as nossas intenções como discípulos? O que você como discípulo está fazendo da sua vida? O que você como diácono, você como pastor, porque agora temos mais pastores nos ajudando, o que você está fazendo da sua vida? A sua vida tem sido intencional em buscar o perdido, em se aproximar de Deus? Você tem usado a sua vida de forma, com um propósito maior? Zaqueu estava intencionado em conhecer a Jesus, e é dessa forma que nós precisamos pensar e entender que as pessoas serão alcançadas pela graça de Deus através da sua vida. Vou repetir, as pessoas serão alcançadas pela graça de Deus através da sua vida. Zaqueu tinha intenção de conhecer a Jesus. Zaqueu não se preocupou com a sua roupa, Zaqueu não se preocupou com o que as pessoas iriam falar, Zaqueu não se preocupou na dificuldade de um pequeno homem subir numa árvore para poder ver alguém. Zaqueu simplesmente foi e fez de forma intencional. E a pergunta é: o que você está fazendo para buscar os perdidos? Podemos ver, em segundo ponto, que a missão de Jesus é buscar e salvar o perdido, como diz o texto. A frase final de Jesus no versículo 10 é algo interessante: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é o objetivo da missão de Jesus. A graça de Deus é expressa na disposição de Jesus em associar-se com Zaqueu, porque Jesus também não estava nem um pouco preocupado com o que os discípulos iam falar.
Jesus não estava nem um pouco preocupado com a igreja daquele tempo, dos que seguidores de Jesus iriam dizer. Porque vai dizer o texto que houve uma confusão quando ele falou, eu vou na sua casa. Houve uma inquietação, e provavelmente daqueles que andavam com ele. Ele vai na casa de Zaqueu, mas não vai na minha? Ele vai buscar a casa de um pecador e não vai sentar na minha mesa? Havia provavelmente um próprio ciúme. E a presença de Jesus inspira Zaqueu. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Porque Jesus, quando vai na casa de Zaqueu, não diz para Zaqueu, Zaqueu, conserta a sua vida primeiro, muda seu jeito de agir, muda a sua forma de falar, porque aí sim eu vou na sua casa. Jesus não fez isso. Jesus olhou Zaqueu, sabia das suas falhas, sabia dos seus pecados, sabia da sua indiferença, sabia que ele estava roubando o povo, sabia que ele estava desviando dinheiro, sabia que ele estava explorando, e ele disse, desce daí, porque eu vou estar em sua casa. Sabe o que é isso, irmãos? É a graça de Jesus demonstrada na vida de Zaqueu, porque eu e você também estávamos na mesma condição. Quando ele olhou para o Eliseu, quando olhou para o Ronaldo, quando olhou para o Enoque, quando olhou para o Carlos, não olhou olhando a perfeição, mas disse, filho, eu amo você e quero me apresentar a sua vida, e é por isso que nós estamos aqui. Zaqueu não é pior do que nós. Zaqueu, não, nós não somos pior do que Zaqueu, somos no mesmo nível, somos pecadores. E se nós estamos aqui, não é porque você é bonitinho, é legal, é um diácono, é um obreiro, é um fundador da igreja, eu estou aqui há muito tempo, eu não faço mal a ninguém, não. Você só está aqui nessa noite, só recebeu a graça de Jesus, porque Ele te ama. Ele não olha as suas falhas, Ele não olha os seus erros, e Ele te dá a oportunidade de mudar. E é por isso que a mensagem de Jesus é uma mensagem de esperança, porque nada está perdido. Porque enquanto Jesus puder entrar e transformar, as coisas serão diferentes. E é por isso que nós pregamos a todos, todas as tribos, todas as raças e nações. É por isso que o Evangelho se espalha na Zona Sul, como também nas comunidades. É por isso que ela precisa entrar em todo tipo de local, como presídios, manicômios, hospitais. Porque quando a graça de Jesus entra, a transformação acontece. Ele não está esperando o presidiário melhorar de vida, pagar a sua pena, para depois salvá-lo. Não, é hoje, é agora, a transformação chega e a mudança acontece. Por isso que não há tempo perdido, por isso que não há palavra perdida, porque nada que nós lançamos é jogado fora. Toda palavra ministrada, abençoando, seja um morador de rua, seja um mendigo, seja um traficante, seja uma pessoa perdida, toda tem o seu valor e no tempo certo irá germinar. Porque foi isso que Jesus fez com Zaqueu. Jesus acolheu Zaqueu. E essa é a nossa missão como igreja. De não dividir, de não separar, de não criar preconceitos, de não criar dificuldades. É claro que quando a graça de Jesus entra, ela transforma, ela muda. Mas Jesus aqui não impôs nada a Zaqueu. Zaqueu, eu vou estar na sua casa. Zaqueu, eu vou entrar na sua casa, eu vou sentar na sua mesa, eu vou beber a sua água, eu vou comer lá, se tiver um pão com biscoito lá, eu como também. E o que nos chama atenção no terceiro ponto agora, o arrependimento e os frutos do arrependimento. Zaqueu não apenas confessa a sua intenção de reparar a sua transgressão, mas também toma as ações concretas. Ele diz, eu vou devolver ainda mais se eu roubei. E o que nós precisamos, irmãos, pensar nesse texto é que Zaqueu não é salvo pelas suas obras, mas é o arrependimento autêntico. Primeiro, Jesus não impôs nada a Zaqueu. Jesus não botou dedo na cara dele e falou, você tem que mudar de vida para me te salvar. Não, eu vou na sua casa. E o que mais nos chama atenção é que o ato de Jesus, somente o ato, trouxe ao coração de Zaqueu a transformação que era necessária. Ele fica impactado com o encontro com Jesus e demonstra quebrantamento. Ele diz, olha, se eu errei eu vou consertar, se eu falhei eu quero mudar, sem Jesus sequer ter colocado uma condição, eu só vou na sua casa se você mudar. Não, ele foi. E aí, irmãos, eu quero aplicar esse ponto para o seu coração. Eu não sei quem são as pessoas que você deseja alcançar, eu não sei quais são, se é um filho rebelde, se é uma família, se é um pai, se é uma mãe, se é um marido, se é um esposo, eu não sei qual é a situação.
a palavra que eu posso te dizer é o seguinte: esteja perto, esteja orando, esteja cuidando, não se afaste, abrace. Está difícil, pastor, eu falo, mas não muda. Faça, demonstre amor de Jesus, cuide, manifeste a graça. E o que nós vemos aqui, o ato de Jesus entrar na casa, fez com que Zaqueu mudasse. E quem sabe, meu irmão, é o seu sorriso, não é a sua palavra. Não são os versículos decorados da Bíblia que vai fazer a pessoa mudar. Ou quem sabe você ficar apertando, ficar falando, ficar dizendo. É o seu ato, é o seu gesto, é a sua manifestação. O impacto do encontro com Jesus é uma demonstração do alcance do reino. Não há pessoa perdida para Jesus. Do morador de rua ao traficante, ao doente terminal, aos que estão presos, aos que estão fugidos, todos podem ser alcançados, todos podem ser transformados, todos podem mudar. E a afirmação de Zaqueu também é maravilhosa, porque Jesus diz: esse também é filho de Abraão. Veja, Jesus ainda coloca ele dentro de uma classe. Jesus não apenas reafirma a herança do povo de Israel, mas também estende a sua promessa aos descendentes de Zaqueu, porque é filho de Abraão. E eu quero, irmão, com essa palavra, trazer o coração. A transformação é o Espírito Santo de Deus que faz. As pessoas precisam, neste tempo, de um tempo de separação, de isolamento. As pessoas estão se afastando, até dentro de casa as pessoas estão isoladas, cada um no seu canto. As pessoas estão buscando locais que não haja convívio. E isso tem acontecido dentro da própria igreja. E esse esfriamento que está na Europa, chegou na América do Norte, está na América Central, vai chegar no Brasil. Nós estamos perdendo esse desejo de estar juntos. Nós estamos perdendo essa capacidade de estar num culto público e entender que Deus está presente e tudo que fazemos aqui é para a glória de Deus. E estamos também perdendo a sensibilidade de ver uma pessoa caída, de ver uma pessoa perdida e sequer fazer uma oração, dar uma palavra e quem sabe até um convite. Vai culto domingo, você está aflito, você está procurando suicídio, você está tomando remédio, essa droga está te matando, essa bebida vai acabar com o seu fígado. Lá tem uma palavra que pode trazer libertação a você. Até nisso nós estamos perdendo a sensibilidade. Se queremos ser uma igreja acolhedora, isso não é um movimento da igreja, é um movimento pessoal, é um estilo de vida. Levar esperança aos perdidos, porque nós estamos só pensando muitas vezes nas nossas dores. É bênção, é cura, é milagre, é multiplicar o dinheiro, é comprar alguma coisa, é conquistar uma bênção. Mas nós não fomos chamados, irmãos, para conquistar essa terra. Essa terra vai ficar aqui. Tudo que nós temos vai ficar aqui. O que nós vamos levar para a eternidade são os frutos do nosso trabalho. É a obra evangelizadora, é a pregação da palavra, é a pregação do evangelho para todos aqueles que estão perdidos. E a pergunta que fica e que precisa estar no nosso coração, quando chegarmos diante do Cordeiro e Ele perguntar: meu filho, o que é que você fez com os dons que eu te dei? Ah, pastor, Jesus, eu enterrei. Seremos culpados, seremos julgados, seremos apertados, iremos passar um grande constrangimento. A igreja primitiva não deu apenas o seu tempo, a igreja primitiva deu o seu sangue. Milhares de cristãos morreram para nós estarmos aqui nesta noite. Milhares de missionários entregaram a sua vida. Homens e mulheres foram devorados por leões, foram queimados em praça pública por não negar a Cristo. Missionários entraram nessa terra onde só havia portugueses e índios. Alguns morreram de malária, alguns morreram doentes, enfermos, para que o evangelho fosse hoje o que ela é hoje. Grandes igrejas, grandes programações, o evangelho influenciando, mas na verdade o que importa é que o evangelho veio para transformar todas as pessoas. Se você fizer a diferença onde você está, no seu trabalho, lá na sua faculdade,
você vai estar ajudando, você vai estar abraçando alguém e levando o amor de Deus, você vai estar acolhendo com o amor de Deus, porque as coisas só acontecem através de nós. O Espírito nos capacitou, o Espírito Santo nos deu dons e talentos para que nós fizéssemos a obra. Essa obra, irmão, é sua. As pessoas que estão perdidas no seu trabalho, é sua responsabilidade. As pessoas que estão perdidas no seu condomínio, é sua responsabilidade. Eu só posso te dizer, você será cobrado pelo Cordeiro. Eu serei cobrado pelas minhas responsabilidades, porque haverá um tempo em que tudo isso aqui vai acabar e nós iremos prestar conta. Mas o que nós aprendemos dessa acolhida no ministério de Jesus é que Jesus amou a todos. E na sexta-feira eu dei esse testemunho de manhã. Nós estávamos com muita coisa acontecendo aqui, honrando professores, tinha os homens de honra, homens de valor, aliás, as mulheres se reunindo, mensageiro de um lado, embaixador de outro, igreja e o quinto acontecendo, um movimento tremendo. E eu fui na sala dos homens de valor e abri a porta, porque lá tem um cafezinho, tem um biscoito. Falei, vou comer um negocinho aqui, vou dar uma boa noite à galera e vou partir para a minha missão. Eu abri a porta, irmãos, veio um cheiro tremendo de lá para cá. Eu fiquei até assustado, falei, o que está acontecendo aqui dentro? Nem falei nada com eles, só observei. Mas aí quando eu consegui passar os olhos assim, eu vi que tinha ali um morador de rua. E eu entendi o que estava acontecendo naquela sala. Só que um detalhe, os irmãos que estavam ali, tomando café, comendo bolo, cantando, como se nada tivesse acontecendo. Eu saí dali e fiquei muito feliz, porque isso é uma igreja que acolhe. Não sei se encontraram ele na rua, não sei se ele entrou aqui, não sei se ele veio aqui, eu não sei o que fizeram. Estava junto com os irmãos, sentado do mesmo lado, abraçando, cantando, participando. E às vezes Deus faz esse teste com a gente. Às vezes Deus coloca a gente em prova nessas situações. O que nós vamos fazer diante disso? O que Jesus faria no nosso lugar? Então, amados irmãos, nós somos e trabalhamos para ser uma igreja acolhedora, mas o acolhimento precisa ser no nosso coração. Não se preocupe com o irmão que está ao seu lado, se preocupe com você. Não se preocupe se o seu irmão está fazendo ou não está fazendo. Faça o seu. Abrace, cuide. Leve o amor de Deus a todos os perdidos, porque foi essa a missão que Ele nos deu. E esse foi só para a gente poder concluir uma história de Jesus com Zaqueu. Nós poderíamos aqui ter muitas, mas nós nos concentramos em uma. E o meu desejo é que você vá para casa com esse coração. Se há alguma barreira, algum preconceito, alguma dificuldade com alguém, com alguma coisa, com alguma situação, pede a Deus para trabalhar no seu coração. Pede a Deus para colocar mais amor, mais misericórdia, perdoar a quem te persegue, perdoar quem bota pedra no seu caminho, abraçar e cuidar, porque, amado amigo, esse é a nossa missão. Eu quero dizer a você que entrou aqui como visitante, você é importante nesse lugar. Nós como igreja, o nosso papel é pregar a graça e a misericórdia de Jesus, o qual você, meu amigo, é o principal fator. A sua vida, não sei como está e nem preciso saber, mas uma coisa eu posso te dizer, o amor de Deus também te alcança. Não tenha dificuldade, não tenha preocupação do que vão dizer de você, do que vão falar de você, porque você fez assim, fez assado, agiu dessa forma no passado. Uma coisa certa, Jesus quando entra na vida da gente, faz tudo novo. E você com certeza veio visitar essa igreja, porque você está em busca de algo. Você precisa de algo. Você está incomodado com algo. Eu posso dizer a você, essa mensagem é para a sua vida. É para transformar você, porque Ele quer entrar também na sua casa. Ele quer ir com você para casa. Ele quer sentar na sua mesa. Ele quer sair quando você sair de casa. Jesus quer acompanhar você por onde você for, porque Ele fez isso com Zaqueu. Zaqueu desce depressa. E você hoje não está em cima de uma árvore, você está sentado no banco. Mas esse Jesus que acolhe, que perdoa, que abraça, Ele também quer fazer isso pela sua vida. Ele quer fazer por você. E quando Jesus entra, Ele diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo.
você pode sair daqui com uma nova história. Sabe por quê? Porque Zaqueu disse: olha, eu errei, vou dividir, vou multiplicar e vou devolver tudo. E o que nós temos é que Zaqueu foi um homem completamente transformado. Você pode ser transformado nessa noite. E esse convite de estar na sua casa, não é o pastor que fala, é o Espírito Santo de Deus. Eu quero ir para a sua casa, eu quero viver com você, eu quero caminhar com você, eu quero trabalhar com você, eu quero transformar a sua história. Mas isso, você precisa tomar uma decisão. Porque quando Jesus disse: Zaqueu, eu vou para a sua casa, ele rapidamente desceu e foi com Jesus, assim como Jesus havia pedido. Eu quero convidar a todos que fechem seus olhos. A você, meu amigo visitante, deixo essa palavra para o seu coração. E eu quero convidar você a fazer parte do reino de Deus. Se você deseja, você pode escrever, eu não vou expor você, nem impedir que você faça nada. Você pode escrever o seu nome e seu telefone, deixar lá atrás e depois a gente conversa. Mas esse convite é para você sair daqui com Jesus, porque Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. E a nós que aqui estamos, como igreja, precisamos mudar o nosso coração e começar a olhar o perdido, a olhar aqueles que estão afastados com amor de misericórdia e graça. Pai, obrigado nessa noite, porque sabemos que o Senhor és o Deus que acolhe, Tu és o Deus que abraça, Tu és o Deus que transforma, que não olha as nossas imperfeições, porque o Teu amor é maior, a Tua graça é maior. Eu te peço uma bênção especial sobre a vida dos amigos visitantes, os que acompanham pela internet, que a Tua paz e a Tua graça sejam sobre eles. Eu te peço por aqueles que aqui estão, que essa decisão seja tomada no seu coração e que eles sintam um desejo de seguir e caminhar ao lado de Jesus. Agora, Deus, a todos nós que aqui estamos, que essa palavra possa produzir fruto em nosso meio, em nosso coração, que possamos olhar o nosso irmão com amor, olhar o nosso próximo não com julgamento, não com crítica, não com o dedo apontando, mas com o amor de Jesus, que abraça, que acolhe, que perdoa e que recebe. Que toda honra e glória seja dada ao Senhor. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Convido você a ficar em pé nesta hora. Nós vamos orar, aliás, vamos cantar o último louvor. E eu quero mais uma vez que você faça isso. Mas faz com que você não falou ainda. Nós vamos ter 2 minutinhos aqui. Você pode sair daqui, pode ir lá para trás. Mas a gente tem que voltar a ter esse sentimento de comunhão, amém, irmãos? Então eu quero que você pense em alguém agora. Pense em alguém agora. Ou visualize alguém aí que talvez você nunca falou. Esse irmão está sempre na igreja, mas eu nunca apertei a mão dele. Nós temos tempo, o culto acabou cedo. Você vai poder sair do seu lugar agora e apertar a mão dele. Já viu o irmão que você não falou ainda? Já pensou? Tem gente que só senta do lado de cá, tem gente que só senta do lado de cá. Aí todo mundo só aperta a mesma mão, não é isso? Sento aqui, eu sei quem senta em volta de mim. Mas agora, o Ministério do Louvor vai estar tocando, é para sair do lugar, varão. Vambora. Exercício físico. Vai, Ministério, vai com vocês agora. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode e deve
irmão, todo ano você precisa mudar um pouquinho de lugar também. Sai do lado de cá, senta lá, conhece gente, porque isso é para a glória de Deus, amém? Olha só, segura a música aí. Preciso orar aqui, que como eu falei, Luiz Fernando, irmão do Luciano, se encontra no Hospital da Posse. Nós não sabemos o que ele tem, mas em nome de Jesus, Deus pode curar, Deus pode abençoar, Deus pode libertar. Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos colocar o pedido do Luiz Fernando aqui, ó Deus, em minhas mãos. Não sabemos o que ele tem, está internado, sua família está aflita, seus familiares estão preocupados. Sabemos, ó Deus, que é uma alma, é uma vida que precisa dos teus cuidados. E agora, como igreja, nós concordamos e pedimos ao Senhor que o Senhor haja de forma sobrenatural, libertando, curando, transformando e principalmente, ó Deus, dando a oportunidade a ele de lá mesmo no hospital, uma pessoa, um missionário, um pastor, um obreiro, um irmão, leve a ele a palavra de bênção, de paz, de libertação, e que ele seja, ó Deus, alcançado através de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu nome. Nos dê, ó Deus, uma semana de paz, uma semana de alegria, nos dê, ó Deus, respostas de oração, e que possamos na segunda-feira entender o acolhimento que Jesus fez e o acolhimento que nós precisamos fazer com aqueles que estão à nossa volta. Que toda a honra e glória seja dada ao Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe a todos, vá em paz, em nome de Jesus, e tenha uma semana de vitória em Cristo. Olá, querido Graça e Paz. Você acabou de participar de uma de nossas celebrações através do canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Muito obrigado pela sua audiência. Já quero convidar você a se inscrever no canal, tacar o dedo no joinha e fazer também uma visita. Nós estamos aqui na rua Alfredo Becker, número 3, Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Se você deseja entrar em contato conosco, pode colocar lá no chat dos vídeos ou então passar um WhatsApp para o nosso canal. Aqui embaixo vai estar um número de WhatsApp que nós fazemos o atendimento à nossa comunidade. Muito obrigado e Deus te abençoe.